José Geraldo Vieira apresenta Cidade de Exatas, versão brasileira. Pamela é uma proletariada brasileira, pois trabalha muito e ganha pouco. Hoje é segunda-feira, então Pamela vai trabalhar em uma empresa de celulares, residente na cidade de Exatas. Ela vai de ônibus. O ônibus é uma máquina, pois é capaz de fazer um movimento uniforme que leva muitas pessoas ao trabalho, como o Renato, a Alice e a Milena. Paulo vai para a mesma empresa de Pamela. A diferença é que ele é o dono, pois trabalha pouco e ganha muito. Paulo, diferente de Pamela, Renato, Alice e Milena, vai para a sua empresa de carro. O carro e os ônibus são veículos a combustão. Sendo assim, eles liberam gases poluentes, como o gás carbônico. Os gases poluentes, além do gás carbônico, são os gases metano e o óxido nitroso. Diz a OMS que a emissão desses gases, que aos nossos olhos parecem inofensivos, são a causa da morte de 50 mil pessoas por ano, não sendo nada ecológico e poluindo a atmosfera. Para tentar amenizar esses impactos, diversas leis são criadas. Porém, o país em que Pamela, Renato, Alice, Milena e Paulo moram nem sempre seguem essas leis, já que esse país é movido pelo agronegócio. O agronegócio consiste também na criação de gado. O gado, diferente da Pamela, do Renato, da Alice e da Milena, não fazem parte do proletariado brasileiro, pois não trabalham muito e nem ganham pouco. Também não são veículos de combustão, como os carros e os ônibus, mas liberam gases poluentes, como o gás metano. Hoje, nosso país tem uma grande criação de gado. Os gados, animais, não os humanos, liberam gases furiosos e, por isso, uma alta emissão de gás metano. Mas imagine em 2030 o que esses gases farão com um aumento de 30% de sua emissão. Os veículos elétricos são uma alternativa melhor, porque, diferente do gado e dos veículos de combustão, não emitem gases poluentes, pois são movidos a bateria. Paulo chegou primeiro em sua empresa, pois os carros vão mais rápidos do que os ônibus. Pamela chegou para trabalhar, e seu trabalho consiste na fabricação de celulares e lâmpadas. Para isso, ela utiliza máquinas. As máquinas são dispositivos mecânicos que convertem energia em trabalho, facilitando as tarefas cotidianas das pessoas. Os celulares também são máquinas, mas diferente dos ônibus e dos carros, são uma tecnologia nova que facilita a comunicação entre as pessoas, facilitando também que Paulo cobre seus funcionários, como a Pamela. Todas as máquinas possuem minérios, e os celulares, por serem máquinas, contêm minérios, no quais em sua composição apresentam a platina, o cobre e o ouro. O ouro é um minério extraído da terra regularmente por garimpeiros. O garimpo é uma atividade feita por proletários brasileiros e que, assim como a Pamela, trabalham muito e ganham pouco. O celular, em especial, possui LED. O LED é uma lâmpada de emissão de diodo feita por galho. O galho, não galho, é um minério usado em casas, empresas e em outros aparelhos eletrônicos, utilizados pelos seres humanos. Paulo e Pamela são seres humanos, logo utilizam os aparelhos eletrônicos e trabalham em empresas. O LED é usado em lâmpadas fabricadas na empresa de Paulo, em que Pamela trabalha, e também em moradias, para onde as pessoas retornam depois de irem a algum lugar, menos as pessoas em situação de rua. Ao saírem do trabalho, Pamela e Paulo voltam para suas casas. Pamela de ônibus e Paulo de carro. Paulo, ao chegar em sua casa, nota que o novo modelo de celular de sua empresa foi lançado. Por isso, ele julga que o seu celular de modelo antigo é considerado um lixo. Lixo é tudo que os seres humanos julgam não ter mais utilidade. E por não ter mais utilidade, seu destino é a lixeira. O lixo da lixeira é levado pelo caminhão de lixo às segundas-feiras, tendo como destino final o lixão. Lixão é um espaço que possui um gigante acumulado de lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Entre esses lixos existem os celulares e as lâmpadas, produzidas na empresa de Paulo, em que os seres humanos julgam não ter mais utilidade. Lixo como os celulares e as lâmpadas são chamadas de lixo eletrônico. Lixo eletrônico
é todo produto elétrico e eletrônico quebrado, danificado ou sem alguma utilidade. Assim como o celular de Paulo, na maioria das vezes, esses aparelhos eletrônicos são jogados em lixeiras comuns e depois levados ao lixão. Os celulares, as lâmpadas e os outros lixos eletrônicos contêm metais pesados, que podem ser altamente tóxicos na composição. Por isso, quando descartados nos lixos comuns, esses resíduos causam impactos ao meio ambiente. Caso a retenção de metais pesados pelo solo seja saturada, podem infiltrar e contaminar as águas subterrâneas. Uma das formas de evitar esse problema seria se Paulo descartar seu celular nos pontos de coleta, para que esse lixo possa ser reciclado. A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. A reciclagem dos lixos eletrônicos reaproveita as matérias-primas destes aparelhos e pode ser muito lucrativo para as empresas, como a de Paulo. O descarte correto é algo que ele não faz. A reciclagem dos lixos eletrônicos é algo que sua empresa também não faz, como muitos outros Paulos, e muitas outras empresas não fazem sua parte. Para que o país em que a Pamela, o Renato, a Alice e a Milena vivem melhore. Mas existem pessoas que fazem o correto para o meio ambiente. Sim, elas existem. Como a empresa de Yuri, que conserta lâmpadas de LED, tendo como princípio em suas empresas os 5 R's. Esses 5 R's são baseados na sustentabilidade e praticados por ele, pois Yuri repensa o uso de lâmpadas incandescentes e decide vender somente as de LEDs. Ou seja, Yuri recusa a fabricação de lâmpadas incandescentes em sua empresa. Dessa maneira, Yuri contribui para a redução dessas lâmpadas, que só prejudicam ao meio ambiente. Yuri conserta as lâmpadas abrindo elas, melhor dizendo, reutilizando elas. Por isso que as fluorescentes não podem ser consertadas, pois se abertas, liberam gás mercúrio, e o gás mercúrio é tóxico para os seres humanos, como a Pamela, o Renato, a Alice e a Milena, como também para o ambiente, que é onde podemos habitar, pelo menos por enquanto. Yuri, após abrir as lâmpadas na sua empresa, retira o LED queimado e fecha o circuito soldando. Depois de consertadas, ele manda para a sua loja que vende as lâmpadas. Lâmpadas que seriam jogadas no lixo e foram recicladas por ele. Ele sabe que deve reciclar. Em sua loja, Pamela comprará uma nova lâmpada para sua cozinha. Afinal de contas, o que fez Pamela com sua velha lâmpada? Não, ela não reciclou. Sabe por quê? Porque ela faz parte dos dados estatísticos que constam que o nosso país gera mais de 80 milhões de toneladas por ano e recicla menos de 4%. Mas os alunos do terceiro C, com seu itinerário formativo de 2023, aprenderam sobre o nosso papel no desenvolvimento sustentável e sabe que é importante a colaboração de todos para tornar nosso ambiente mais sustentável. E para não se tornarem um Paulo, mas sim um Yuri, porque ele recicla.